Procurando uma cura para a Lince Negra, Magneto recorre à mente mais brilhante do planeta, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Tempestade parte em uma jornada em busca de reaver os seus poderes, e Wolverine torna-se o novo líder dos X-Men. Porém, um novo ataque dos Carrascos, orquestrado pelo mandante do massacre, um ser que se intitula Senhor Sinistro, ocasiona um reencontro inesperado entre Destrutor e Polaris. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Dando sequência então com a nossa série de histórias dos X-Men, chegamos hoje na saga dos X-Men número 19, mas também veremos aqui algumas histórias do número 20. O número 19 que traz essa capa aí que trata-se de um crossover dos X-Men com o Quarteto Fantástico, enquanto que o número 20 trará também um crossover com os Vingadores. Mas eu já adianto, cara, que esse crossover dos X-Men com os Vingadores ficou bem abaixo das expectativas do esperado. Além de não trazer nada de relevante para a cronologia, trouxe ainda repetição na história, um novo julgamento do Magneto, uma luta sem sentido dos Vingadores com os X-Men, que realmente não soube explorar todo o potencial que um encontro dessas duas grandes equipes poderia ter sido. Já o crossover com o Quarteto Fantástico, este sim explora a história que estava sendo construída. Nessa história que os X-Men partem em busca de uma cura para a Kitty, ela que a cada dia que passa vê o seu estado piorar. Embora ela transpareça sempre que esteja bem, por dentro ela está totalmente quebrada, e o Chris Claremont vai trabalhar então esse drama da Kitty aqui nessa história. Quais são os seus sentimentos? O que passa na cabeça dela enquanto ela está nesse estágio de intangibilidade permanente? E quando então o estado da garota fica realmente crítico e os dias de vida dela estão contados, os X-Men vão recorrer à mente mais brilhante do universo Marvel, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Porém, até mesmo ele está incrédulo sobre as possibilidades reais de curar a Lince Negra, então talvez nem mesmo ele consiga salvar a garota. E um ponto muito importante, cara, é que finalmente teremos a primeira aparição do grande vilão, do grande mentor do massacre de mutantes. Depois de tanto tempo à frente das histórias dos X-Men, é claro que Chris Claremont não iria sair dessa fase sem criar um vilão, cara. E olha, ele desempenhou esse papel com maestria. Ele criou o Senhor Sinistro, um vilão que infelizmente não aparece muito fora dos quadrinhos, porém, cara, a própria história de origem desse personagem já é algo bem diferente. Saindo do óbvio, Chris Claremont decide criar um vilão para os X-Men que não é mutante. Como um personagem que não é mutante consegue bater de frente com outros mutantes? Como nessa história, um exemplo em que ele humilha o Dentes de Sabre na frente de todos os Carrascos. Corre que no passado ele era um cientista, um homem comum que acreditava que os mutantes era a evolução do Homo sapiens. Tão obcecado com essa ideia de evolução, ele usa a ciência para transformar a si mesmo em um mutante. E é claro que esse plano de fundo será melhor desenvolvido em histórias posteriores. Mas o que precisamos saber aqui de início é esse pequeno resumo. E para criar o Senhor Sinistro, Chris Claremont se baseou em um personagem da literatura, o Nosferatu, que dá então essa aparência vampiresca para esse vilão. Nessas histórias teremos mais um embate dos novos membros dos X-Men, eles que estão suprindo a necessidade da equipe, com a Lince Negra, o Colossus e o Noturno fora de combate, e eles chegaram em boa hora, o Longshot, a Psylocke, a Cristal e agora também o Destrutor, que é o Alex Summers, o irmão do Scott, que no passado já foi um X-Men e agora voltou para a equipe. Aqui então teremos o encontro dele com a Lorna, cara, sua namorada, que ele não sabia ainda que ela estava sendo controlada por Maligna e havia se tornado um dos Carrascos. Ela que é chamada de Polaris e possui também controle sobre o magnetismo, controlando todos os metais existentes no planeta, assim como o Magneto. E então, cara, você acha coincidência o Senhor Sinistro ter recrutado esta personagem? Ele ordenou a Maligna que possuísse a Polaris justamente para ter um membro na sua equipe que possa bater de frente com o Magneto. O Magneto que é um dos mutantes mais poderosos do planeta.
Então o Senhor Sinistro tratou logo de ter esse as na manga. Vamos ver então como tudo isso vai se desenrolar, como será esse encontro do Destrutor com a Polaris, os dois que eram namorados e agora encontram-se em lados opostos. Então, cara, esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que, caso você não tenha lido ainda essas HQs, você dê uma pausa no vídeo, procure realizar sua leitura, depois volte aqui e confira o vídeo por completo. Mas se você já leu tudo isso, ou se você quer assistir o vídeo mesmo assim, então, cara, senta aí e bora pra história. As histórias do volume 19 da revista Saga dos X-Men que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics na revista Fantastic Four vs X-Men, números de 1 a 4 no ano de 1987. E no Brasil saíram pela primeira vez pela editora Abril na revista Épicos Marvel Quarteto Fantástico vs X-Men número 1 no ano de 1991. Já as histórias do volume 20 da revista Saga dos X-Men que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics na revista The Uncanny X-Men números de 220 a 222 no ano de 1987. E no Brasil foram publicadas pela primeira vez pela editora Abril na revista X-Men números 37 e 38 no ano de 1991. Todas as histórias têm roteiro do Chris Claremont e desenhos do John Bogdanov e Mark Silvestri. A história inicia na Ilha Muir, dentro da superlotada enfermaria. Entre os feridos estão os X-Men Noturno e Colossus, um em coma profundo e outro aprisionado em sua forma blindada, incapaz de se mover ou retomar a condição humana. Na sala ao lado, no interior de um módulo de suporte de vida, está a terceira baixa da equipe, Lince Negra, em estado permanente de intangibilidade, transformada literalmente em um fantasma vivo. Seu único meio eficaz de comunicação é através da telepatia de Psylocke. Recebendo a visita de Ororo e Logan naquela ocasião, Kitty tenta se mostrar bem disposta para animá-los, quando na verdade, tanto ela quanto Wolverine e Tempestade sabiam que ela estava morrendo e não havia nada que pudessem fazer. Magneto, que estava em Manhattan, entra em contato com a equipe, dizendo saber de um dispositivo construído por Reed Richards que poderia trazer a Kitty de volta. Assim sendo, Eric vai imediatamente ao encontro do Quarteto Fantástico, explicando a situação delicada da Kitty para Reed. No entanto, o Senhor Fantástico diz que o dispositivo, um restaurador molecular, era experimental, não havia sido testado e muita coisa podia dar errado. Magneto implora, então Reed decide ajudar e parte com alguns membros do quarteto e com Magneto. Quando o jato do quarteto chega na Ilha Muir, o Coisa e a Mulher Hulk desembarcam o enorme dispositivo, porém Reed estava muito preocupado com os resultados. Ao longo daquele dia, o Senhor Fantástico examina exaustivamente sua paciente, fazendo também os ajustes finais no seu equipamento. Irritado com a demora de Reed, Magneto tenta acionar o dispositivo ele próprio com os seus poderes, mas acaba impedido pela Mulher Hulk. Supondo que Magneto tinha atacado Reed, o Tocha Humana surge para atacar o mestre do magnetismo, mas é atingido por Wolverine, que agora avança no pescoço do Senhor Fantástico, que nada pode fazer frente às garras metálicas. Tu veio salvar a Lince Negra, Richards. Faz isso agora, ou te mando pra casa no caixão. O Coisa entra no confronto para separar o conflito e Ororo tenta impedir que Wolverine passe dos limites. Tocha Humana tenta atingir Logan, mas erra e acaba atingindo a Tempestade. É então que Vampira surge e dá um beijo no Coisa para contê-lo. O beijo de Vampira surpreende Ben Grimm em seu desesperado anseio por afeição. Enquanto Tocha Humana cambaleia após o ataque psíquico de Psylocke, a Mulher Hulk tenta tirar Wolverine de cima do Reed, mas é muito difícil. Finalmente Moira aparece, ela se põe na frente de Reed e então Wolverine se desarma e se acalma. Porém, neste instante, surge diante de todos o maior inimigo do Quarteto Fantástico,
o Doutor Destino. Através de um holograma, o vilão se comunica e afirma que havia ficado sabendo do ataque dos carrascos, e ele estava investigando se este ataque aos mutantes de alguma forma poderia representar ameaça aos seus interesses. Da mesma maneira, ele tinha ficado sabendo do estado da mutante conhecida por Lince Negra, e ele acreditava que podia ajudar a salvar a vida dela. Mas os X-Men, assim como Moira, estavam impacientes e corriam contra o tempo para salvar a Kitty. Então eles dispensam logo Reed, que só havia trazido discórdia para todos. Algum tempo depois, os X-Men se reúnem para deliberar sobre a ajuda ofertada pelo Doutor Destino. A equipe está bem dividida. Moira ressalta que, do ponto de vista médico, a morte da Kitty é certa, e Wolverine pergunta se o que mais importava era a opinião deles ou a vida da Kitty. Tempestade diz que prefere não envolver ninguém e tomará a decisão sozinha, mas em seguida todos se unem a ela dizendo que estão com Aurora até o fim. Na próxima página, os X-Men estão no castelo do Doutor Destino na Latvéria. Ele já mostra do que é capaz e cura a Tempestade de seus ferimentos. Wolverine, Magneto e Psylocke olham atentamente sem confiar no Doutor Destino um grão a mais do que devem. Enquanto isso, na torre do castelo, Kitty Pryde é vigiada por seu dragãozinho de estimação Lockheed. Naquela tarde ela descobre que mesmo intangível, ela podia chorar. Kitty quer desesperadamente viver, mas não a qualquer preço. Aquela aliança que os X-Men estavam se sujeitando para salvá-la poderia colocar todos em risco posteriormente. A Lince Negra se liberta da cela de suporte vital que a mantém viva, e Franklin Richards, filho de Sue e Reed do Quarteto Fantástico, que possui habilidades telepáticas impressionantes para uma criança, aparece diante de Kitty em uma psicoprojeção, mas ela não o vê e nem o ouve. Ela estava pronta para aceitar seu destino. Ao nascer do sol, ela iria relaxar suas moléculas, permitindo que elas se dissipassem completamente e flutuassem ao vento. Ela mesma daria um fim à sua vida, se é que ela podia chamar assim. Compreendendo do que se tratava, o pequeno Franklin pede que ela não vá. Ela não podia desistir. O seu pai ainda a salvaria. Os X-Men ouvem o barulho. Psylocke se comunica com ela e avisa aos X-Men que Kitty pretendia cometer suicídio. Kitty se perguntava por que nem a mente mais brilhante do planeta, o Reed Richards, havia conseguido salvá-la, e de repente sua vida estava nas mãos do Doutor Destino. Ela não acreditava que o vilão poderia realmente salvá-la. Provavelmente ele estava enganando a todos e dessa forma prolongando ainda mais o seu sofrimento. Você está tão apagada, eu quase não consigo te ver. Eu tô com medo, Kitty. Tá tão frio. Por favor, não me deixe sozinho. Não vai embora. Então finalmente ela percebe a presença do pequeno Franklin e, convencida pelo clamor do garotinho, ela desiste de tirar a própria vida e volta à sua cela de suporte vital. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, dá essa força, isso é totalmente de graça, não vai te custar nada, mas me incentiva a voltar aqui com um novo vídeo para você. Então, desde já, muito obrigado a você que me ajuda desta forma. No dia seguinte, todos estão reunidos vislumbrando o dispositivo que, segundo o Destino, é uma versão melhorada do equipamento de Reed Richards. Psylocke está conectada à mente de Kitty, ajudando a manter sua coesão psíquica. Em breve, o procedimento seria iniciado. Não se espera que jovens da minha idade pensem na morte. O mundo para nós deve ser cheio de promessas e possibilidades infinitas, mas aqui estou a um passo do além. Amanhã, imagino, terei desaparecido. Kitty temia que o Doutor Destino conseguisse salvá-la. Os X-Men ficariam em dívida com um dos maiores vilões do planeta. A garota estava angustiada com tudo aquilo. Novamente, Franklin Richards aparece em projeção astral. Ele continuava visitando a Kitty para tentar animá-la, mas naquela ocasião, ele trazia uma boa notícia. O seu pai finalmente iria salvá-la. Porém, a garota não sente muita confiança nas palavras do garotinho. Ele diz que queria ter uma irmã como ela. Psylocke ajudava os dois a se comunicarem, mesclando os pensamentos dos dois. Ororo conversava com Eric. Ela estava
assustada. Sabia que não podia confiar totalmente em Destino, mas Eric estava devaneando em tristes recordações. A uns 800 quilômetros daqui, naquela direção, fica Auschwitz, o campo de concentração nazista, onde meus pais e minha irmã foram mortos. E mais a oeste está a cidade soviética de Vinnytsia. Houve um incêndio. Eu fui ferido salvando minha mulher. Minha filha continuou presa no prédio em chamas. Ela lembrava muito a Kitty, a minha Anya, a criança mais linda. 2 anos de idade, Ororo. Durante aquela fala, ouve-se um guincho mecânico quando tomado pela raiva. Magneto apanha um dos robôs de Destino, remodelando seu corpo blindado como se fosse argila. Magneto constrói uma estátua da sua esposa e filha para mostrar para Ororo. Ele lembra de como ela ficou apavorada quando viu seus poderes em ação e se pergunta quão diferente poderia ter sido sua vida se ela não tivesse partido. De repente surge o jato do Quarteto Fantástico diante de Ororo e Eric. Reed diz a Magneto que eles não vieram para lutar, mas desta vez vieram para definitivamente ajudar a Kitty. Dentro do castelo, Psylocke lutava para prolongar a vida da Kitty. O Quarteto Fantástico logo adentra no castelo do seu inimigo e estranhamente há uma trégua. Reed trabalha ao lado do Doutor Destino para salvar a Kitty. Assim sendo, enquanto o Destino aciona a máquina, Reed inspecionava todo o equipamento. Então o Senhor Fantástico percebe que o fluxo de dados do sistema estava acelerado demais e, esticando seus braços, consegue interromper o processo imediatamente. Isso acaba ocasionando uma disputa de ego entre os dois. Ocorre que Reed havia encontrado uma anomalia e agora precisava refazer os cálculos de cabeça para agir naquele momento. Reed não gostava de correr riscos, tudo para ele tinha que ser minuciosamente planejado para dar certo. Mas naquele momento, ele precisava correr o risco ou a Kitty desapareceria para sempre. Psylocke estava perdendo ela, não havia mais tempo. Desesperada, Vampira pede a Tempestade para que ela permita que ela absolva a mente do Reed. Assim ela mesma tomaria a decisão que ele não era capaz de tomar. Naquele último instante, Reed lembra das palavras que uma vez a Sue tinha dito a ele. A resposta sobre quem e o que você é reside no coração daqueles que te amam e na sua própria alma. Eles não pedem prova, apenas fé. Lembrando daquelas palavras, Reed deixa a razão de lado e então decide ter fé por um momento. E ele toma a sua decisão. Na página seguinte, a desintegração da Lince Negra foi revertida. Sua estrutura molecular estava voltando à configuração normal. Porém o processo de cura era lento, mas seguiria seu curso. A recuperação dela logo estaria completa. Agora passaremos para o volume 20 da revista Saga dos X-Men, na história Assuntos Inacabados, que mostra Ororo conversando com Logan sobre seus poderes perdidos. O que ela mais queria era abrir os braços e lançar seu espírito aos ventos. Ela acreditava que essa altura, depois de tanto tempo, Forge já tinha encontrado uma forma de reverter o processo. Ela pede que Logan lidere os X-Men na sua ausência. Ororo parte então em sua jornada em busca de recuperar os seus poderes. 4 dias depois, ela chega no prédio do Forge, mas ao entrar não encontra ninguém. Então de repente surge Nazé, um velho xamã, mentor de Forge. Ele explica a Ororo que Forge havia ido desafiar um ser tão maligno e poderoso que seu nome não podia ser nem mencionado. Então ele pede a ajuda de Ororo para resgatar o Forge. Na próxima página, o mentor dos carrascos se revela finalmente. Ele se auto-intitula de Senhor Sinistro, Embaralhador, Arco Voltaico, Caçador de Escalpos, Vertigo, Dentes de Sabre, Arpão, Polaris. Todos eles falharam na execução da mulher chamada Madeline Pryor. Ele pergunta se seria preciso arrancar o coração de um deles para mostrar o seu desprazer. Neste momento, Dentes de Sabre perde o controle, diz que ninguém o ameaça e ele arrancaria o coração de Sinistro primeiro. Mas enquanto enforca o carrasco, o Senhor Sinistro continua falando sobre matar Madeline Pryor. Se ela não fosse assassinada imediatamente, logo ela conseguiria contactar os X-Men ou os X-Factor. Na Mansão X, Vampira e Cristal estavam treinando. Cristal dispara uma rajada estroboscópica que acerta Vampira com a força de uma bigorna.
E quando as duas começavam a levar as coisas para o lado pessoal, Psylocke intervém telepaticamente, avisando que Wolverine, o então líder dos X-Men, havia convocado toda a equipe. Na página seguinte, os X-Men estão em São Francisco, em frente ao hospital onde estava internada Madeline Pryor, e Vampira voa ao encontro de Dentes de Sabre. Ela joga o carrasco para fora do prédio com um soco, chegando no quarto de Madeline a tempo de salvá-la do caçador de escalpos. Porém, ele atinge Vampira e Madeline aproveita-se desse momento de distração para fugir, acertando um soco no carrasco, que é atingido pelas costas por uma rajada laser da Cristal. Vertigo surge atacando os X-Men que estavam do lado de fora. Cristal e Psylocke só não caem, porque são salvas pelo fator sorte do Longshot, que consegue se pendurar com sua corda, e depois eles caem num caminhão de areia. Porém agora é Arpão quem ataca, atingindo Psylocke com sua lança de fogo, fazendo com que a garota sinta que seu sistema nervoso foi mergulhado em ácido. A dor extrema sentida por ela é transmitida telepaticamente para as mentes dos colegas próximos. Aproveitando-se disso, o embaralhador ataca Destrutor, fazendo ele disparar contra Wolverine, que só resiste ao ataque graças ao seu esqueleto de adamantium e o seu fator de cura acelerado. O embaralhador usa Destrutor para destruir o hospital, tentando atingir Madeline com as várias rajadas pulverizadoras. No entanto, o carrasco é surpreendido por Madeline, que estava prestes a eliminá-lo, quando o embaralhador é salvo pelo tremor de arco voltaico. Wolverine manda que Vampira tire logo Madeline daquele lugar, mas no caminho elas são atacadas pela nova carrasca, a Polaris. Psylocke sente que Vampira e Madeline precisavam de ajuda, então Cristal se encarrega de resgatar as duas. E quando tudo parecia estar dando certo, Polaris prende Vampira envergando as vigas de metal. Cristal dispara rajadas lasers, conseguindo enfraquecer aquelas vigas. Porém, enfraquecida depois de tanto esforço, a garota desmaia. Vampira consegue se libertar, e agora ela quem tem que resgatar sua parceira. Enquanto as duas estavam distraídas, surge novamente Polaris, extremamente exaustas e feridas. Vampira e Cristal são alvos fáceis, contudo a vilã é atingida pelas costas por Destructor. Mas naquele momento, Alex Summers encontra alguém que jamais achou que encontraria ali. Sem reação, Alex não tem nem tempo de pensar, quanto mais de falar, e já é atacado. Por um instante em que olha para Alex, Polaris fica vulnerável alguns segundos, que são suficientes para Psylocke agir. Então a telepata percebe que havia uma espécie de intruso na mente de Polaris, e agora ela tentava isolar aquela segunda mente. Então por um momento Lorna Dane volta a si e reconhece Alex. Ela pergunta por que ela estava vestida daquele jeito, mas quando Psylocke descobre que Polaris estava sendo controlada por Maligna, os X-Men são atingidos pelas ondas de Vertigo. Assim Maligna recupera o controle sobre Polaris. Arpão dispara sua lança de energia contra Destrutor, porém Cristal dispara uma rajada de luz tão incandescente que anula a lança energética de Arpão. Arco voltaico derruba todos com seu tremor. Destrutor segura Polaris. Enquanto isso, o caçador de escalpos estava com Vampira sob sua mira. Isso é claro, até Longshot entrar no seu alvo. Wolverine ataca o caçador, mas ele continua disparando sem cessar. Dentes de Sabre encontra Wolverine. O carrasco diz que queria apreciar a morte de Logan ao máximo, acima de todas as outras mortes que ele havia causado. Porém, ao socar a cara de Wolverine com toda a sua força, Dentes de Sabre quebra a mão pela colisão com o esqueleto de adamantium. O caçador atira nos dois, mas ao saltar da ponte para evitar os disparos, Wolverine é salvo por Vampira. Quando os dois retornam à ponte, todos os carrascos haviam ido embora. Longshot havia resgatado Madeline, em mais uma demonstração de pura sorte. Segundo ele, quando ele caiu da ponte ela estava flutuando, então ele caiu em cima dela e os dois meio que se resgataram. E a história termina mostrando Destrutor ainda no encalço da Polaris. Após ele descobrir que ela se tratava da sua amada Lorna, ele tenta convencê-la a lutar contra o controle de Maligna, mas é inútil. Ela diz que só há um meio de pará-la, e seria com a morte. Ele seria capaz de matar a mulher que ama? Alex se vê obrigado a tomar uma dura decisão e usa sua rajada destruidora contra Polaris, contra a Lorna. Mas ela consegue escapar, porém
Porém, aquela atitude de Alex faz surgir um enorme sentimento de vingança em Polaris. Você falhou em me matar, assim mesmo. O que importa é que tentou. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração. Eu vou reforçar mais uma vez. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Outra forma de você ajudar é compartilhando esse vídeo com outros amigos seus que curtem os X-Men, que curtem HQs. E não esquece de deixar nos comentários o que você acha dessas histórias. Se você está curtindo a saga dos X-Men, em que volume você está? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!